E aí, pessoal, beleza? Estão preparados para a parte 2? Continuação nas classes de palavras? Então, essa é a aula 2. Se você entrou direto nessa daqui, volta porque tem o link da aula 1. Então, tem que assistir a aula 1 primeiro para continuar a parte 2. Tá bom? Aula extra, classe de palavras, parte 2. Vamos começar. Então, vamos lembrar quais foram as que nós vimos na aula 1. Então, nós vimos das classes de palavras o substantivo, o artigo e o adjetivo. Ok? Vimos essas 3 só. Agora, na aula 2, nós vamos ver o pronome. Beleza? E as outras que o sucedem. Vamos começar? Valeu! Beleza? Então, o pronome... O próprio nome já diz, eu disse isso já na aula passada, mas dentro do pronome existe uma palavra nome aqui. Então, o pronome é a classe de palavra que substitui o nome, né? É a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda que... Eita, deu um bug aqui. O que acompanha o nome qualificando de alguma forma. Vamos ver? Aqui é lista, tá, gente? Tem uma lista grande de pronomes. Vamos tentar lembrar. Nós estudamos isso no 7º ano. Já faz um tempinho. Então, vamos tentar lembrar. Lembrando, pausa. Se eu estiver falando rápido demais, pausa para vocês lerem, para vocês tirarem as dúvidas. Tá? Vamos lá. Então, nós temos alguns tipos de pronomes. Nós temos os pronomes, começando pelos pessoais. Eles variam conforme se ele é singular ou plural, conforme a pessoa. E aí nós temos aqui os tipos retos, oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Ok? Então, no singular, a primeira pessoa, eu... Segunda, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, no plural, primeira, segunda e terceira pessoa, respectivamente. Tá? Veja aqui, por que ela substitui o nome? Por exemplo, em vez de eu falar o Pedro comprou um carro, eu digo ele comprou um carro. Veja que o ele é o que substitui o nome do Pedro. Certo? Estão conseguindo entender como funciona o pronome? Aí nós temos os oblíquos átonos. Me, te, se, o, a, lhe, nós, vós, se, os, as e lhes. Ok? E os oblíquos tônicos. Mim, ti, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Nossa, mas é complexo, professor? Não, não é. É simples, gente. É simples. Não tem tanta necessidade de você decorar toda a lista dos oblíquos, átonos, dos tônicos. Não. Você precisa sistematizar o quê? Que o pronome substitui o nome. Você precisa, na frase, num texto, identificar qual que é o pronome, né? E saber usar corretamente, de acordo com o número, se ele é singular ou plural, e de acordo com a pessoa que você se refere, ou a pessoa do discurso, certo? Então, esses são os pessoais, essa lista aqui. Nós temos o de tratamento, né? Por exemplo, tem aqui, quem é esse aqui? Quem conhece? É o Papa Francisco. Como se chama? Como que a gente trata o Papa Francisco, né? Como se eles tratam? Como Vossa Santidade, né? Sua Santidade.
Muita gente chama o pai de senhor, a mãe de senhora, né? Seria ótimo se todos fizessem isso. Então, por quê? São pronomes de tratamento. O senhor vai sair agora, ou seja, eu estou substituindo o nome do meu pai, ou do meu avô, ou da pessoa que eu respeito, da qual eu chamo de senhor. Estou entendendo? Pronome de tratamento. Nós temos o pronome possessivo, né? Possessivo vem de posse. Então, primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seus, suas, seus, suas. Plural, mesma coisa. Nosso, nossa, nossos, nossas, a primeira pessoa. Segunda, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa, seus, suas, seus, suas. Ok? Pronome possessivo. Algo que eu tenho posse, ideia de posse. De possuir alguma coisa. Seu sonho. Então, o sonho que você possui. Beleza? Demonstrativo. Este, esta, estes, estas, isto. Quando eu demonstro alguma coisa, eu estou usando pronomes, tá? Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Aí nós temos os pronomes indefinidos. Alguns são invariáveis, tudo, nada, alguém, ninguém, algo, outrem, mais, menos, que, quanto, quem. E as locuções quem quer, que e o que. Alguém pegou meu dinheiro. Então, esse alguém é um pronome indefinido, porque eu não sei quem é, né? Mas está substituindo o nome de alguém, ainda que eu não saiba quem seja. Estou entendendo por que são indefinidos? Variáveis em gênero e número. Um, certo, muito, outro, nenhum, algum, pouco, próprio, tanto, quanto, todo, vário. Determinado. Variáveis apenas em número. Qual e qualquer. E o plural quaisquer. Ok? Indefinidos, pronomes indefinidos. Professor, mas é muita coisa para a gente decorar. Vamos fixar primeiro? Entender onde está o pronome? Quais são os pronomes? Depois decorar vai ficar mais fácil. Nós temos os interrogativos. Que, quem, qual, quanto. Empregados em frases interrogativas. Quem vai ao jogo? Veja que está substituindo o nome, né? Eu não sei quem, estou questionando. E aí, quando eu faço essa pergunta, eu parto do pressuposto que alguém vai. Ainda que eu não saiba quem, não saiba o nome de quem vai. Estão entendendo? Substitui o nome. Pode-se usar uma forma enfática do pronome que. O que? O que você veio fazer aqui? Também é um pronome. Beleza? Muita coisa, né? Qualquer coisa, pausa, volta, escuta de novo. Anota, é importante. Quem quiser anotar, anota. Quem tem interesse em saber mais, em relembrar isso, é legal anotar. E nós temos também os relativos. São os que se referem a um termo anterior chamado de antecedente. Então, para garantir a coesão textual... Ai, professor, não lembro o que é coesão. Calma. Ter um texto com coesão é um texto que é fluido, que não repete muitas palavras, tá? Então, um texto coeso é um texto que flui, né?
Isso é muito de professor de português, de ficar falando, ó, não pode ficar repetindo sempre a mesma palavra, né? Fica feio o texto, mas na verdade é porque no seu texto não vai ter coesão, né? E aí os pronomes relativos eles são usados para manter a coesão do texto. Então, para eu não repetir o mesmo nome várias vezes, eu uso um pronome, certo? Esse é o garoto de que te falei. Veja que o que se refere ao garoto. Esse é o garoto, falei do garoto, de que, do qual. Beleza, tranquilos. Aqui a gente termina o pronome. Tá? Vamos ver a lista lá como está? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui para o começo. Então, agora a gente tem substantivo, artigo, adjetivo e pronome. Vimos 4, faltam 6. Vamos dar continuidade? Agora nós vamos ver outro que é mais tranquilo, tá? Que é o numeral. Numeral, o próprio nome já diz, se refere a números. A gente aprende também, segunda, terceira série, isso, né? Aliás, segundo e terceiro ano. Não posso ficar falando sério porque mostra que eu sou velho. Então vamos lá. Numeral é a palavra que quantifica os seres ou indica a posição que ocupam numa determinada ordem. Então, quando eu estou me referindo a uma quantidade ou ordeno, né, eu uso a classe numeral. E aí o numeral a gente tem quatro tipos. O que a gente chama de cardinal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 105 e por aí vai, até o infinito. Nós temos o ordinário, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Temos o multiplicativo e coletivo, por exemplo. Multiplicativo, exemplo, dobro, triplo, certo? E nós temos o coletivo, meia dúzia, uma dezena, 5 dezenas, uma centena e por aí vai. E nós temos o fracionário. 1/3, 2/3, 3/3, 1/4, né? Tem a ver com uma matemática bom. E a pizza é um exemplo bem legal, né? Cada um pedaço da pizza é 1/8. Se eu comer 2 pedaços, eu estou comendo 1/4, né? E por aí vai. Beleza? Numeral é só isso. É escrever os números com palavras. Simples assim. Vamos pro próximo. Verbo. Ah, gente, o verbo eu não vou entrar muito. Acho que não vale a pena, nós estudamos demais isso. Tá? Só vamos lembrar um pouquinho, né, sobre verbo. E aí eu faço uma revisão só com ele nas próximas aulas. Então, ao longo aí que for rolando as gravações de aula, eu tento encaixar uma aula só de verbo, tá? Mas eu tô até meio cansado de repetir verbo. É a mais complexa, eu sei. Mas também a gente já viu, né? Verbos, tempos verbais, os modos verbais, já conjugou verbo, já fez tudo, né? Vimos as formas nominais. Tô meio cansado, né? Tô meio cansado de verbos. Então, vamos ver, só lembrar aí o que é verbo, só para não passar batido. E depois eu faço uma aula só de revisão de verbo quando eu estiver menos cansado de falar disso, tá? Porque vocês sabem, ou pelo menos deveriam saber, porque nós estudamos isso o ano inteiro, o ano passado inteiro, né? E começamos esse ano relembrando, beleza? Então, verbo é a classe de palavra. Nossa,
Já falo até automático isso. Verbo é a classe de palavra que indica ação, estado, fenômenos da natureza, mudança de estado, tá? Ação, estado e fenômenos da natureza. Vamos lembrar? Vamos brincar de encontrar o verbo? Deixa eu pôr minha imagem aqui. Vamos encontrar o verbo? Maria pula corda. Pedro parece doente. Nevou ontem em Paris. Que consegue achar os verbos? Vou dar um tempinho. Beleza. Vamos ver a resposta. Maria pula corda. Verbo pular. Escrevendo o verbo pular. Pedro parece doente. Né? Parecer. Ação. Ação de pular. Maria pula corda. Um estado de como ele parece, como ele está. E nevou, um fenômeno da natureza. Beleza? Tranquilo até aqui, né? E uma lembrança que o verbo é diferente das outras classes de palavras, ele varia conforme o tempo. Então eu deixei enfatizado aqui porque é o que diferencia das outras classes de palavras. Presente, passado, futuro. Presente, canto. Passado, cantei. Futuro, cantarei. Lembrando que o passado a gente chama, nos estudos de verbo, de pretérito. Né? Pretérito. Lembra? Quais são os tempos verbais que a gente tem? Vamos lembrar então. Né? Quais são? Vocês conseguem lembrar aí? Pretérito perfeito é um passado de algo que aconteceu uma vez só, né? Por exemplo, eu bati o carro. Então aconteceu uma vez só. É um pretérito perfeito. João comprava biscoito. Pretérito imperfeito, porque era uma coisa que ele fazia com frequência, comprava, né? Nós temos também o pretérito mais que perfeito, que é aquele que cita um passado mais passado de algo citado anteriormente. Mal cheguei em casa e já correra o bandido. Ou seja, antes de eu chegar em casa, o bandido já correra. Já tinha corrido. Beleza? Aí nós temos o presente e o canto. Simples. Aí nós temos futuro do presente, que é o futuro, né? Eu cantarei. E nós temos o futuro do pretérito, que é o futuro que está vinculado ao passado de alguma forma. É algo que iria acontecer e não aconteceu por alguma coisa do passado. Então, eu cantaria. Ok? Beleza? Então vamos conjugar esse verbo então, em todos os tempos do indicativo, né? Eu cantei, eu cantava, cantara, canto, cantarei e cantaria. Beleza? Indicativo. Tudo bem? Só isso aqui sobre verbo, gente. Tá? Tem as formas nominais, tem os modos, mas depois eu faço uma aula só sobre isso. Revisão.
Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês lembram de tudo, beleza? E aí nós temos o advérbio. Veja que dentro da palavra advérbio tem quase escrito verbo aqui, né? Quase tem um verbo dentro do advérbio. O advérbio é um termo modificador que, de maneira independente, expressa uma circunstância de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de condição, dentre outras, e desempenha na oração a função de adjunto adverbial. Em geral, as gramáticas classificam o advérbio por sua função como modificador do verbo. Então, o advérbio é o que modifica o verbo, para a gente assim, ficar claro na cabeça. Assim como o adjetivo caracteriza o verbo, o substantivo, assim como o adjetivo caracteriza o substantivo, o advérbio também caracteriza, entre aspas, mas modifica, não é bem caracteriza, mas modifica o verbo. Mas bem como o adjetivo funciona para o substantivo, o advérbio funciona para o verbo. Tá? Se você entende bem a relação do adjetivo com o substantivo, você vai entender também a relação do advérbio com o verbo. Vamos ver alguns exemplos. E de que forma ele modifica o verbo? Apresentando circunstâncias de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, condição, entre outros. Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho as circunstâncias. E nós temos aqui os advérbios e as locuções adverbiais. Lembrando, né? Já disse isso na aula passada, locuções é quando eu tenho duas palavrinhas que se juntam para exercer a função de uma classe específica. Então, sempre que você vê locução em língua portuguesa, é isso. Aí depende do tipo de locução que você está se referindo. Beleza? Então, de tempo. Hoje, sempre, nunca, cedo, à tarde, à noite, de manhã, às vezes, de repente. Canto sempre na igreja, por exemplo. Ou seja, esse sempre está dando uma circunstância ao verbo cantar. Estão entendendo? E aí, dessa forma, funciona com os outros, ó. Lugar, circunstância de lugar. Aqui, ali, lá, onde, à direita, acima, à esquerda, atrás, em cima, né? Modo, bem, mal, rapidamente, lentamente, face a face, à vontade, às claras, às escuras, devagar, por aí vai. Intensidade, pouco, mais, menos, apenas, bastante, de todo, demais, muito. Ok? Veja que são circunstâncias, né? E advérbios que modificam as ações, que modificam os verbos. Né? Dúvida, talvez, provavelmente, porventura, quiçá. Né? O quiçá quase ninguém usa. Quem não sabe o quiçá é o mesmo que quem sabe. Né? Quiçá ganho presente no Natal. Quem sabe ganharei um presente no Natal. Acaso, possivelmente, né? Veja, talvez vença a competição. Então, esse talvez está, de alguma forma, trabalhando junto com o verbo vencer. Afirmação, sim, certamente, efetivamente, com certeza, sem dúvida, realmente. E aí, todos esses advérbios, eles modificam um verbo, né? Negação, não, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente. Estão entendendo? O advérbio tem relação direta com o verbo. Beleza? E aqui, ó, tem advérbio e tem locuções adverbiais. Locuções adverbiais, ó, um exemplo, sem dúvida. São duas palavras que se juntam com a função de advérbio. Então, locução, sempre que nós estamos falando de locução, nós estamos falando da junção de dois termos para exercer uma função de uma classe de palavras. Beleza?
E agora a gente vai ver a preposição. Aí a partir de agora a gente vai ver preposição e depois nós vamos ver a conjunção. Ambas são classes de palavras que a gente chama de ligação, ou seja, ela liga uma coisa à outra, tá? Preposição e conjunção é fácil de saber porque a gente pode decorar, elas são invariáveis, ou seja, elas nunca se modificam. A preposição ela até se junta, uma preposição junto com uma outra classe de palavra para criar uma coisa nova. Mas, mesmo assim, ela não se transforma, não vai variar conforme como funciona com as outras classes de palavras, né? Por exemplo, o verbo, que é a que mais varia. Beleza? Então, a preposição é uma palavra invariável que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro. Então, a preposição, e aí eu já vou adiantar para falar da conjunção, porque é mais fácil a gente aprender cada uma pensando na diferença entre as duas. Então, assim, a preposição ela liga uma palavra a outra. Simples assim, um termo a outro. E a conjunção ela liga as orações. Beleza? Então, para entender a conjunção, eu preciso necessariamente entender o que são as orações. Vamos só relembrar rapidinho o que são orações? São as frases que possuem verbo. Para cada verbo na frase existe uma construção em torno do verbo e essa construção com o verbo se chama oração. Beleza? As orações elas podem ser de período simples ou período composto. Podem ser coordenadas ou subordinadas. Mas guarda isso, vamos esperar um pouquinho. Deixa a gente falar de conjunção, aí eu retomo isso, tá? Mas só para a gente entender a diferença da preposição com a conjunção, a preposição ela une uma palavra ou outra de uma forma de dependência. Então a segunda sempre depende da primeira. Às vezes muda essa ordem, mas quase sempre é a segunda que depende da primeira. E a conjunção a gente une as orações, é algo maior. São mais ideias que estão sendo unidas. E aqui são palavras, né? Eu já até deixei um exemplo aqui, ó, para ficar bem clara essa diferença, ó. É uma questão fácil de resolver. Então, fácil se liga diretamente, indiretamente, né? Espera aí, corrigindo. Vamos editar essa parte em 3, 2, 1. Então, fácil se liga ao resolver. Como que ele se liga? Com a preposição. Fácil de resolver. Então, é uma questão fácil de resolver. Então, esse Dzinho é a preposição. E aí, por elas serem invariáveis, fica fácil, porque eu posso decorar essa lista e descobrir todas as preposições, né? Então, a primeira lista que a gente vai conhecer são as preposições essenciais, tá? Essas aqui, elas são uma forma da gente entender isso. Elas são preposições desde sempre. Depois a gente vai ver as acidentais, que aí elas aconteceram por acidente. Então essas são essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. Fechou? Decora isso. Tem até musiquinha no YouTube que você escuta. Você escuta tanta musiquinha, quem faz cursinhos sabe, né? Fica cantando, né? Não é o nosso caso. Aqui a gente faz uma coisa mais reflexiva. Tem bichinho no monitor. Então, mas é só eu decorar as essenciais. Ah, professor, mas não é legal decorar? Eu também não sou contra decorar. Eu acho que a gente tem que aprender.
Só que nesse caso, às vezes, você vai prestar uma prova de um vestibular, vestibulinho, um Enem. Às vezes, por uma questão, você perde a oportunidade que você queria. Então, às vezes, você tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para relembrar, que não custa nada a gente tentar decorar de vez em quando, tá bom? Então, essas são as essenciais. E aqui nós temos as acidentais. Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, etc. Essas são as acidentais. E nós temos a preposição por combinação, né? Ó, a preposição de mais o, que é o artigo, forma o do, de, mais o pronome, ele, dele, e por aí vai, beleza? De mais este, deste, de mais isso, disto, de mais esse, desse, de mais isso, disso, de mais aquele, daquele, de mais aqui, daqui, de mais ali, dali. Estão entendendo? Então, é uma classe de palavra que... Duas classes de palavras que se combinam e se transformam em preposições. Também, ó, o em mais o, no. Em mais ele, nele. Em mais este, neste. Em mais isso, nisto. Em mais esse, nesse. Em mais isso, nisso. Em mais aquele, naquele. Em mais um, num. Beleza? Por mais o, pelo. Por mais a, pela. Por mais os, pelos. Por mais as, pelas. Tá? E esse pelo aqui é a preposição, tá? Não é o substantivo pelo do corpo. Óbvio, né? Mas é bom lembrar, né? Preposição. Veja que uma mesma palavra... a diferença das duas palavras, elas têm sentido totalmente diferente, porque elas são de classes diferentes, tá? E também, ó, o a, preposição, mais o artigo, forma o a com crase, né? Lembra? Vou, aquele exemplo clássico, vou à casa da minha avó. Então, quem vai a algum lugar. E qual que é o lugar? A casa da minha avó. Então, são dois as. Quer saber se eu uso crase? Pensa no masculino. Vou. A gente não fala vou ao mercado. Então, vou a onde? O mercado, que é o artigo o. Então, eu vou a, que é a preposição, o. Eu não junta o ao, mercado. E o mercado é uma palavra masculina, então o artigo é o mercado. No feminino também tem que funcionar do mesmo jeito. Então a gente troca mercado por farmácia, não é a farmácia que a gente diz? Então vou a, quem vai a algum lugar, o a é a preposição. Que lugar que eu vou? A farmácia. Então tem dois as juntos. Para não ficar a farmácia escrito, a gente usa a crase. Tá complicado de entender? Não se preocupa. Depois eu vou fazer uma aula só para falar da crase. Beleza? Aqui do mesmo jeito, só que é no plural. Também o a da preposição também se junta com aquele. Aí fica o a, aquele com crase. Beleza? E também nós temos as locuções prepositivas. Já disse, quando está escrito locução ou locuções, eu estou falando de dois termos que se juntam para exercer uma função. Então, esses dois termos se juntam para exercer a função de preposição. Abaixo de, acerca de, acima de, além de, ao lado de, a par de, a respeito de acordo com, dentro de, diante de, embaixo de, em cima de, em frente a,
em redor de, em vez de, graças a, junto de, repetiu? Perto de, por cima de, tem erro aqui, tá? Mas não vou editar não, vai ficar assim. Beleza? Beleza? Tranquilo? Locuções prepositivas? Estão entendendo? Né? Preposição, palavrinhas que unem duas palavras dentro da oração. Agora, a bendita da conjunção é diferente, porque ela liga duas orações. Isso fica muito claro quando a gente está estudando o período composto por coordenação, que era o que a gente estava estudando antes de parar, né? E falando nisso, gente, eu não estou continuando com esse conteúdo, porque eu estava, na verdade, adiantando o período composto por coordenação, porque ele só é previsto no segundo bimestre, então a gente já estava fazendo antes, porque é meio complexo, né? E o segundo bimestre sempre é corrido. Mas, como aconteceu a pandemia e tal, gravar aula sobre período composto por coordenação já não... sei lá, não fica tão legal para trabalhar dessa forma assim, mas eu quero fazer uma revisão disso, né? Até porque eu tinha prova para aplicar nos nonos anos, inclusive as provas estão impressas lá no meu armário, ficaram lá, né? Eu preciso passar para você essa prova, então de alguma forma, antes de voltar às aulas, nós vamos continuar fazer uma aula em vídeo sobre isso. Eu estava pensando em talvez fazer uma live. Aí seria legal, aí dava para trabalhar essas coisas. Mas eu não sei se vocês todos estudam mais ou menos no mesmo horário, se tá todo mundo em casa, eu não sei como funciona. Dá opinião aqui embaixo, vocês acham que é legal fazer uma live? E aí eu conto uma live como nota e presença de uma semana? Então assim, em vez de gravar 3 ou 4 vídeos, como eu estou fazendo, eu gravo 2 e faço uma live. E aí essa live fica... só que o problema é que eu tenho que entregar antes, né, os vídeos. Bem, mas de qualquer forma, escreve aqui embaixo. Eu vou amadurecer a ideia. Escreve aqui embaixo se vocês gostariam de gravar, que eu fizesse uma live. Gravasse uma live é bom. Que eu fizesse uma live, beleza? Então, vamos lá. Conjunção. Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. E aí nós temos aqui os tipos de conjunção, as conjunções e os exemplos. Aditivas: e, nem, mas também, como também, bem como, etc. Pedro é educado e gentil. Beleza? Então, o e aqui é a conjunção. Então, eu estou adicionando. São duas orações. Ainda que não tenha, que aqui seja só uma palavra, mas é tipo assim: Pedro é educado e Pedro é gentil. Então, você está unindo duas orações. Adversativas, que dá a ideia de adversidade, de algo contrário, algo que tinha tudo para acontecer, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não aconteceu. Beleza? A ideia de frustração, de adversidade. Beleza? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, que eu já tinha falado. Vamos ver o exemplo? Não se esforçou muito, porém, obteve um bom resultado. Então, tinha tudo para dar ruim, porém, deu bem. Não é? Então, a adversativa não é sempre algo errado que acontece. Mas vocês estão vendo que tem uma quebra de expectativa? Então, algo estava funcionando, caminhava para uma forma, porém, alguma outra coisa aconteceu. Beleza? Alternativas: ou, ora, quer, já, etc. Por que tem dois? Vamos ver no exemplo. Ou você estuda ou trabalha. Então, está dando alternativas. Conclusivas: logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte, etc. Beleza? Conclui uma ideia a partir...
Conclui na segunda oração uma ideia a partir da primeira. Possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Então, porque ele tem isso, eu concluo que isso vai acontecer. Beleza? Explicativa, o próprio nome já diz, explica algo. Que, porquê, portanto, pois, etc. Não compareci à festa porque não fui convidado. Então, eu estou explicando o porquê do não comparecimento à festa. Estão entendendo? Então, as conjunções ligam orações, as preposições ligam os termos das orações, dentro das orações. Aqui liga as orações em si. Estávamos trabalhando isso, né? Preposição e conjunção. E por fim, nós temos a interjeição. Estou até com a boca seca porque eu falei muito. Vocês estão assistindo 2 aulas quebrado, né? Eu gravei tudo de uma vez. Então, estou até cansado. Mas vamos lá, interjeição. Interjeição é a palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito ou que procura agir sobre o interlocutor, levando a adotar certo comportamento sem que, para isso, seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Então, a interjeição é o que expressa emoções, sensações e tal. Então, quando você bate seu dedinho, você toma um susto, quando você sente uma dor muito forte, quando você fica muito bravo e grita e se expressa, tudo isso são interjeições. Vamos ver os exemplos? Psiu, tomara. Oba, viva! Quem me dera. Opa, céus, meu Deus do céu. Opa, firme. Ai, ui, show, fora, ufa. Estão entendendo? São palavras que não têm só a função de expressar os nossos sentimentos ou de alguma forma verbal. Beleza? Simples interjeição. Não vale a pena nem perder muito tempo. Beleza? Então essas foram as 2 aulas de classes de palavras, aula extra, fora do conteúdo do que a gente estava seguindo, mas bem interessante, bem relevante, conhecimento que vocês vão precisar para o resto da vida. Tá bom? A gente se vê, sem mais delongas, a gente continua com o exercício nas próximas aulas. Beleza? Cansei. Tchau.